Olá, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor do curso de Direito da Unifra, uma das referências em direitos do consumidor no Brasil. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Então vamos debater e falar um pouco sobre o direito consumidor, principalmente no aniversário do Código, comemorado agora. Estamos no ano de 25 anos de Código de Defesa do Consumidor, da vigência do Código de Defesa do Consumidor. E nós temos um tempo aí, nesse lapso temporal de 25 anos, para o direito é muito pouco tempo, né? Ainda que se tenha um lapso temporal interessante, ainda que se tenha 25 anos de tempo de vigência e de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, no direito nós sempre falamos de algo que é milenar, que é algo, nós falamos de códigos e leis que tem sempre um período muito maior do que 25 anos. Né? Nesses 25 anos nós encontramos uma série de desafios que foram superados, a implementação de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Hoje é algo que nos permite falar em um dos melhores sistemas de defesa do consumidor do mundo. Né? O Código de Defesa do Consumidor em si é uma legislação que é copiada em vários países da Europa, países que estão atualizando seus diplomas, suas legislações em torno do direito do consumidor, tem como referência o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Agora, a sociedade se complexiza, o direito ele perde muito aquele caráter individualista que ele tinha forjado lá no Estado liberal. E o direito do consumidor me parece que ele entra nessa onda aí de direitos também com um viés social, né? O direito do consumidor não é um direito compreendido exclusivamente sob o prisma individual. Me parece que essa é uma das preocupações, inclusive do próprio sistema, que prevê lá tutela coletiva de processo, tutela coletiva de proteção do consumidor. Te parece que esse também é um avanço desse sistema, professor? O próprio Código, quando foi editado em 1990, né, ele traz uma preocupação que é mais individual. É o consumidor diante do fornecedor. Sim. Mas a atualidade nos permite falar de demandas que são muito mais coletivas. E hoje é uma preocupação do Código de Defesa do Consumidor o tratado, o cuidado dessas demandas que envolve consumidores, uma diversidade de serviços ou de produtos, né, que tem por conta um mesmo fornecedor e que gera um transtorno, um dano, um prejuízo a uma ordem coletiva. Esse é eu diria que foi um assunto tratado nesses primeiros 25 anos, mas também um dos maiores desafios para os próximos 25, os próximos anos que virão. Nós temos um projeto de lei que tramita no Congresso, projeto de lei 282, né, que tem justamente a ideia, a proposta de se trabalhar de forma mais efetiva a proteção coletiva do consumidor. Esse projeto, a tramitação dele foi suspensa justamente enquanto se tramitava o novo Código de Processo Civil, né? Tem algumas regras do processo civil que seriam, então, também trazidas para o... É interessantíssima a dificuldade do sistema de pensar o coletivo, né? Isso é uma demonstração inequívoca do vínculo do direito com uma perspectiva liberal, com uma perspectiva, inclusive, capitalista, né? Uma perspectiva... Nós já gravamos vários programas aqui em outras oportunidades falando sobre esse tema, então esse é um assunto recorrente aqui no programa, né? Essa vinculação do direito com uma perspectiva liberal, individualista, quantitativa. Eu vejo no direito do consumidor uma espécie de rompante a isso. Talvez esse seja um dos grandes brilhos aí do sistema do consumidor, que ao longo desses 25 anos, com certeza sofreu uma série de mudanças, né? De aprimoramentos. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, trouxe um dos primeiros microsistemas jurídicos no ordenamento jurídico brasileiro, né? Lá nós temos normas de ordem material, normas de ordem formal, normas de ordem formal processual, normas de ordem formal administrativa, né? Então nós temos normas de ordem material no campo civil, norma material no campo penal. Então ele criou, assim, instituiu um microsistema jurídico, né? Ainda que converse, e aí uma expressão da professora Cláudia Lima Marques, que é grande referência no direito do consumidor, há um grande diálogo das fontes, né? Esse diálogo permite que o direito do consumidor converse com todos os outros setores, com todas as outras áreas,
E aí, quando se debate com a questão da coletividade, nós temos um único exemplo, ou não um único exemplo, seriam vários exemplos, mas um exemplo que é pontual, que é a questão da telefonia. Né? Hoje nós temos um dos maiores problemas em sede de PROCONs e órgãos de defesa do consumidor é a telefonia. E a telefonia ela é tratada de forma individual. Cada um dos seus consumidores que tem algum problema por uma cobrança indevida, ele se dirige até esse ao órgão de proteção e defesa do consumidor, seja o PROCON ou mesmo ao Poder Judiciário, e isso não se dá um montante de coletividade quando nós temos uma demanda e uma lesão, um dano ao consumidor que é coletivo sim, em função de quem proporciona isso. Né? O fornecedor, o causador, quem traz esse dano, ele traz um dano numa ordem coletiva. Eu tenho dito que hoje quando se fala em telefonia, nós não podemos mais tratar ela de forma individual, pontual, o problema do fulano, do ciclano, né? E sim, ela tem que partir isso é uma questão que eu repito, a presidência da República hoje tem que cuidar da questão da telefonia no Brasil. Né? É um problema de um norte muito maior do que uma seara individual. Então, tratar a telefonia, planos de saúde, instituições financeiras, exige um cuidado da coletividade. Vitor, considerando que o nosso público, a nossa audiência é bastante ampla, ela inclui pessoas que são ligadas ao direito, mas pessoas que não têm uma relação direta, não são acadêmicos ou práticos do direito. Quais são as principais características do direito do consumidor? Como é que eu posso caracterizar aquele direito como um direito do consumidor? Bom, o Código ele vai trazendo os seus artigos iniciais, ali, o artigo 2º e o artigo 3º, ele define o que é uma relação jurídica de consumo, né? O que é um negócio jurídico de consumo. Então, eu preciso caracterizar 4 elementos. Quem é consumidor, quem é fornecedor, e aí nós temos a relação de sujeitos da relação de consumo, né, o consumidor e o fornecedor, e esses sujeitos realizam um negócio jurídico, um contrato, né, diante de um objeto. E esse objeto nós temos então na relação de consumo que pode ser o produto ou o serviço. Né. Então o artigo 2º, ao definir o que é consumidor, ele diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final. Né? Então, por um longo período se teve uma discussão da pessoa jurídica não ser consumidora, sim, mas é uma discussão totalmente sem fundamento, uma discussão que não tem futuro porque nós temos de forma expressa, não é nem interpretação da norma, está escrito lá, é consumidor, pessoa física e jurídica. E aí aonde surgia, até onde surgiu no primeiro momento uma discussão um pouco maior, é na expressão do destinatário final. Né? Então, quem é o consumidor que encerra em si a cadeia? E daí disso surgiram 3 teorias. E a doutrina cuidou de levantar uma teoria que é a teoria finalista, que diz que consumidor é aquele que compra e encerra com ele a cadeia de consumo, ele não revende. Né? E uma teoria maximalista que amplia o conceito, que pouco importa, em resumo, pouco importa se eu compro e revendo. Quando eu comprei o produto eu me tornei consumidor e quando eu revendi ele eu posso também ter me tornado fornecedor e aí nós temos relações de consumo também. Né? Esses direitos quando vilipendiados, né, quando maltratados, eles recebem uma proteção, como você mesmo disse no início do programa, tanto em ordem judicial quanto em ordem, inclusive, administrativa. E aí a importância de se falar no próprio PROCON, não, professor? Eu acho que o senhor trabalha... Eu desconheço, ou nós não teríamos uma legislação que cria, né, um órgão de proteção àquele tutelado. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi publicado, editado, iniciado sua vigência, além de trazer todo o aparato de normas do direito material, do direito formal, ele cria, né? Ele traz, vai existir um órgão administrativo por conta do Poder Executivo, vai ser criado em sede estadual, vai ser criado em sede municipal por conta dos prefeitos e dos governadores, e esse órgão executivo vai tutelar, vai executar a política municipal, estadual, né? E também nacional por conta do Ministério da Justiça, de tutela e proteção da defesa do consumidor. Uma das grandes manifestações da grandeza da Unifra está justamente no fato de que o PROCON está situado no mesmo prédio do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Unifra. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a história do PROCON,
sobre a tua função lá, inclusive nos horários de atendimento, para que os nossos telespectadores possam comparecer, querendo. Eu acredito que essa parceria do Centro Universitário Franciscano, né, do curso de Direito, junto da Prefeitura Municipal, para a implementação do PROCON é um dos grandes diferenciais do curso de Direito, né? Porque nós não temos um desdobramento do PROCON no nosso espaço, né? Nós não temos um campo de estágio somente, nós temos o próprio PROCON municipal, né, que funciona dentro das instalações da Unifra, e isso desde 2004. Né? O PROCON já tinha sido criado por lei, já existia a legislação municipal que criava o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, só que ele existia de direito e não de fato. Sim. E aí foi feita uma proposta de convênio do Centro Universitário Franciscano com a Prefeitura. Então a Unifra passou a ceder todo o espaço físico, equipamentos, toda a logística de funcionamento do PROCON, e em contrapartida o município criava o PROCON na cidade, né? E também passava a se executar o que era então só uma previsão legal, nós tínhamos o atendimento de fato dos consumidores de Santa Maria, né? Esse posto está situado então lá como dissemos, não, professor, no prédio do Núcleo de Prática Jurídica, está aberto ao público todos os dias, em horário comercial. Sim, ele funciona, o atendimento ao público funciona de segunda a sexta-feira na parte da manhã, né? A partir das 8 horas até o meio-dia, são distribuídas fichas, mas é uma questão tranquila, não se cria uma fila, se tem uma média de atendimento de 80 pessoas por dia, né? No período da tarde, o PROCON funciona na segunda, o atendimento ao público, né? Ele funciona de segunda a sexta. Se precisar ligar o PROCON, precisar mandar um e-mail, a pessoa vai ser respondida na hora, vai ser atendida, inclusive, se for até o PROCON, se dirigir ao cartório do PROCON, mas atendimento externo de segunda a sexta, no período da manhã. E no período da tarde, nós implementamos, junto também com a parceria com a Prefeitura, nós implementamos um atendimento que funciona na segunda e na quarta-feira, que é um atendimento online. Isso é pioneiro no interior do Brasil, porque quem criou essa plataforma online, que se chama consumidor.gov, foi o Ministério da Justiça. Né? E aí o Ministério da Justiça replicou para alguns PROCONs, não como obrigatoriedade, como um projeto de piloto. Né? E aí nós adotamos essa prática nas segundas e nas quartas à tarde, a pessoa vai até o PROCON, ela recebe... É feito um atendimento online para ela, né? Esse atendimento é presencial, mas os nossos alunos do curso de Direito que preenchem todos os dados. E ela tem um período de 10 dias para ter retorno da empresa. E quem monitora se tem retorno ou não, se a empresa atende a solicitação, é o Ministério da Justiça. Então nós temos os nossos dados aqui do curso de Direito, por meio do atendimento prestado aos consumidores, nós estamos também abastecendo uma base de dados que é nacional, né? Então nós fizemos parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Professor, nós precisamos fazer um pequeno intervalo, mas no segundo bloco eu gostaria que o senhor explicasse o trâmite das reclamações realizadas ali no PROCON, sediado no prédio do Núcleo de Práticas Jurídicas da Unifra, do curso de Direito da Unifra. Pode ser? Pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos, não saia daí. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado, já apresentei no primeiro bloco, professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor do curso de Direito da Unifra, diretor do Brasilcom, que é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. É isso, não, professor? Sim.
Aproveitando, professor, quais são as funções principais do Brasilcom? O que Bom, o senhor lidera lá? O Brasilcom ele é uma instituição civil, uma associação civil sem fins lucrativos, né? Sem filiação partidária, é uma instituição científica que acolhe todos os estudos de direito do consumidor. Ele foi fundado em 1992 pelos autores do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, desde 92, a ideia do Brasilcom é divulgar o direito do consumidor. Tem uma série de projetos que saíram, que foram implementados em sede nacional, inclusive pelo próprio Ministério da Justiça, pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, pela Secretaria Nacional do Consumidor, que partiram de estudos e constatações do próprio Brasilcom, né? O Brasilcom tem uma série de diretorias que estão direcionadas às atividades fins de acordo com a especificidade de cada diretor, né? Eu participo do Brasilcom como membro, já tem 10 anos e fazendo parte da diretoria há 8 anos, né? Fui diretor de apoio aos PROCONs por 2 gestões e agora recentemente no Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, que é o maior congresso que se faz na América Latina em Direito do Consumidor. Ele é realizado pelo Brasilcom, ele acontece de 2 em 2 anos, é o período também que já se renova a diretoria. Aí assumi, junto com a nova diretoria, a nova diretoria do Brasilcom, assumi a diretoria do Mercosul, né? Então, hoje sou o diretor do Brasilcom, responsável pela demanda no Mercosul. Sem sombra de dúvida, é um trabalho muito profícuo no que tange a defesa dos interesses, a proteção dos interesses do consumidor. O nosso telespectador agora, em sua casa, está vendo o livro que o senhor me trouxe aqui, que é um livro da produção do próprio, patrocinada pelo próprio Brasilcom. O que você poderia dizer sobre essa obra, professor? O Brasilcom, ele edita hoje, publica, e a coordenação dessa revista é por conta da professora Cláudia Lima Marques, que é a RDC, Revista de Direito do Consumidor, é hoje a principal revista de direito do consumidor do Brasil e uma das principais revistas de direito do consumidor em sede internacional também, né? Ela é indexada em Qualizar, A1, temos também ela é indexada com Qualis Internacional, é hoje, como eu disse e repito, a principal publicação de direito do consumidor, uma das principais publicações do mundo, né? É importante a socialização, né, da pesquisa e a própria qualidade dos autores desses textos. Ela passa sempre, converge alguns textos de ordem internacional, né? Tem colaboradores, articulistas de Portugal, China, França, né? Depois nós temos uma matéria que vai sempre diluir algum assunto de direito do consumidor, por exemplo, algo que é recente e teve uma grande notoriedade no Brasil, a questão da limitação de publicidade direcionada ao público infantil, né? Que é uma matéria de direito do consumidor. Então, tem temas, direito do consumidor, publicidade, superendividamento, são sempre tem julgados que são comentados, né, de maior ênfase à questão do direito do consumidor, novos temas, teses de direito do consumidor são apresentadas nessa obra. Nós temos também agora como referência, o Brasil construiu uma parceria com a China em direito do consumidor, porque o governo chinês está preparando o seu Código de Defesa do Consumidor, né? Que isso é um ato histórico, não só para a China, mas um ato histórico no mundo, né? E a referência do código a ser utilizado é o Código de Defesa do Consumidor brasileiro. E o Brasilcom, em parceria com a Universidade de Macau, elaborou uma obra que vai ser lançada agora até o mês de setembro, vai ser lançada na China, né, que traz justamente a experiência do Brasil no direito do consumidor apresentada aos chineses. Nós temos, são 4 autores em todo o Brasil que foram escolhidos para escrever nesse livro da China, né? Agora, pela sua fala, professor, assim, a gente verifica facilmente que o direito do consumidor ele extrapola as fronteiras do Estado brasileiro. Tem vários países pensando nisso e creio que deve ser importante também a perspectiva internacional dos direitos do consumidor. Sim. O que tu poderia nos dizer assim sobre isso, sobre
as convenções, algum outro tratado assinado pelo Brasil relativo ao tema? A questão de perspectiva internacional, a própria questão essa parceria e essa construção que tem sido feita com o governo chinês. Tá? Nós temos também a questão ligada, e isso é o Brasil defendeu, junto ao Congresso de Haia, uma orientação, uma normativa, são diretrizes de proteção internacional do consumidor turista. Tá? Nós falamos hoje num consumidor, pode ser o brasileiro indo para qualquer lugar do mundo ou pode ser o estrangeiro vindo para o Brasil. Tá? Nossa legislação não chega até a França, nossa legislação brasileira não vai atingir uma esfera jurisdicional além daquela que nós, do território que cabe à sua competência. Né? E aí está se construindo uma ideia de um direito do consumidor comum. Né? E esse direito do consumidor comum passa justamente por, não uma norma geral, mas uma norma específica, mas diretrizes de proteção ao consumidor em sede internacional. Essa é a principal discussão que tem, inclusive, eu tive o privilégio de ser convidado para escrever nessa obra que vai ser publicada na China. São só 4 autores no Brasil e o meu artigo versa sobre isso. Tá? É um artigo que trata sobre a proteção global do consumidor e a proteção global do consumidor turista, né? Focando justamente nessa questão da construção de uma base, de um ordenamento, de normas que possam congregar uma proteção mínima. Né? Porque quando nós falamos em direito do consumidor, nós falamos de forma taxativa na vulnerabilidade do consumidor. Nós somos vulneráveis e por isso que foi criado um código específico para tutela. Essa vulnerabilidade hoje, professor, ela já ultrapassa vários outros aspectos. Nós falamos de uma vulnerabilidade que é fática porque nós somos consumidores. Sim. Nós falamos de uma vulnerabilidade jurídica porque eu desconheço o consumidor, cidadão que não conhece do direito, nós podemos falar numa vulnerabilidade jurídica. Né? E ainda conhecendo do direito, ele muitas vezes ainda é um vulnerável juridicamente, né? Porque não conhece o procedimento, porque não conhece a norma. Uma vulnerabilidade que pode ser informacional. E aí nós vivemos um primeiro tempo que existia uma vulnerabilidade informacional porque nós não tínhamos acesso a todas as informações do produto. E hoje nós vivemos um contratempo. Nós somos vulneráveis informacionais em função de termos um excesso de informação. Tá? Então eu tenho um manual um manual do consumidor que vem junto de um produto que ele tem 800 páginas. E aí o fornecedor vai dizer, eu informei. Mas esse excesso de informação também nos desinforma. Tá? Claro. E aí essas vulnerabilidades, uma que tem sido discutida e também tem sido matéria dos meus estudos, é a vulnerabilidade psíquica, tá? Ou vulnerabilidade comportamental. Nós temos na outra ponta um fornecedor que está falando em neuromarketing, tá? Porque ele conhece a cabeça do consumidor, ele conhece o comportamento do consumidor e ele acaba desenvolvendo produtos a partir daquelas escolhas que o consumidor faz sem sequer saber o que está fazendo. Né? Ele é manipulado para isso. É uma questão ligada ao que se chama também assédio ao consumo ou assédio de consumo. Então, no momento que essas vulnerabilidades vão se tornando mais concretas ou vão se tornando mais, são múltiplas as vulnerabilidades, eu volto à questão dos 25 anos do Código, nós precisamos nos debater, nós precisamos encarar esses novos desafios. E um deles é reconhecer essas vulnerabilidades. Nós temos um público de consumidor no Brasil que acaba sendo crescente, que é um público de consumidor idoso. Tá? O consumidor idoso, não raramente, ele se torna mais vulnerável à publicidade, principalmente de plano de saúde e instituições financeiras. É impressionante como se complexizou o direito do consumidor. Né? Você está trazendo uma série de exemplos que guardam relações com situações fáticas totalmente diferentes, né? E neuromarketing, e a defesa do consumidor idoso. Da criança, a publicidade. Né? Nós que temos filhos, a gente consegue acompanhar todas as publicidades que são assistidas pelas crianças. Uma criança que fica... Isso é um dado do Instituto Alana, que é um instituto que justamente trabalha com a questão de proteção à criança e adolescente na questão ligada ao consumo. Né? O Instituto Alana tem uma pesquisa que uma criança que fica 5 horas frente a um canal específico
para o público infantil, ele assiste uma média de 550 comerciais, tá? Em 5 horas. Então essas crianças elas acabam repetindo aquilo que... Porque os mesmos protagonistas dos comerciais são os artistas do programa. O mesmo personagem do desenho animado é o que anuncia o produto. E a criança não faz um discernimento se ela está assistindo o programa ou se ela está sendo chamada para a compra de um produto, né? Realmente é uma área muito rica do direito, não, professor? Uma área que ainda sofre um processo aí de transformação, de ebulição. Mas assim, professor, para a gente encaminhar, gostaria que o senhor repetisse, por gentileza, os horários de funcionamento do PROCON, lá do prédio do curso de Direito da Unifra. Bom, então, retomando, né, o PROCON é um órgão municipal que atua em parceria com um convênio junto ao Centro Universitário Franciscano. O atendimento é todo realizado por acadêmicos do curso de Direito, desde o atendimento inicial, a questão das audiências, o acompanhamento do cartório, o envio e recebimento de informações, as notificações, os pareceres de arquivamento, de continuidade do projeto. Então, para reiterar os horários, o PROCON funciona de segunda a sexta-feira, no período da manhã, tá? A partir das 8 horas, e nós temos 2 atendimentos à tarde que funcionam nas segundas e nas quartas-feiras, né? E o atendimento à tarde a partir das 14 horas. Professor, eu gostaria de parabenizar o senhor pelo trabalho que vem realizando aqui na Unifra em relação ao tema, e parabenizar também pela liderança frente ao Brasil Conte, sabe que é uma organização a nível nacional, né? Então, creio que a responsabilidade deve ser muito grande de estar à frente dessa organização, e então fica o nosso parabéns aí por tudo que o senhor tem feito em relação ao tema. Obrigado e agradeço a oportunidade de conversar um pouco sobre um tema que me é muito caro, que é apaixonante, que é o direito do consumidor. Nós que agradecemos. A você, muito obrigado pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!